Olá, sejam muito bem-vindos à parte 2 de Morar em Portugal. Hoje nós vamos falar sobre a viagem e sobre a documentação. Então vamos lá. Supondo que vocês já trataram de todos os documentos que eram necessários para fazerem a viagem, agora vocês vão saber o que têm que fazer e quais são os procedimentos no dia da viagem. Então, vocês têm que ter em consideração o seguinte: vocês vão necessitar de um bilhete de ida e volta, vão necessitar de um documento comprovativo de hospedagem paga, não pode ser apenas uma reserva, tem que ser uma hospedagem paga. E essa hospedagem tem que corresponder ao número de dias que vocês declararam vir a Portugal em turismo. Então, se declararam que a vossa viagem em turismo são 10 dias, vocês têm de ter hospedagem pelo menos para 9 noites. Quais é que são as alternativas a isto? As alternativas são um documento chamado carta de convite, que consiste em ter um documento de alguém que assuma a responsabilidade pela vossa hospedagem e pela vossa alimentação. Geralmente a carta de convite é um documento difícil de obter, mas, em situações em que vocês já tenham alguém em Portugal da vossa confiança, então vocês podem ter uma carta de convite e essa carta de convite faz a isenção da necessidade de hospedagem. Tá, José Franco, e então qual é que é, ou quantos dias devem ser, a hospedagem? Bom, uma viagem internacional, principalmente intercontinental, presume-se que se a pessoa vai viajar em turismo de um país para o outro intercontinentalmente, geralmente está no mínimo 10 dias, ok? Pode ser menos? Pode ser menos, porque há viagens que são por motivos profissionais, que são 2 ou 3 dias, mas por norma, uma viagem em turismo são em média, segundo as estatísticas, 9 dias. Então, vocês têm que estar preparados para ter uma hospedagem de pelo menos 9 dias. Tá bom? Então, o que é que vocês precisam ter além da passagem de ida e volta e do comprovativo de hospedagem? Bom, vocês vão necessitar saber que precisam de um boletim de vacinas, ok? Um boletim de vacinas e vão ter que cumprir com as regras hoje em dia impostas sobre as medidas de restrição de cada país. Então, se vocês vão entrar por um outro país do espaço Schengen, vocês têm de respeitar as regras de entrada desse país de entrada e também as de Portugal. Se vêm direto para Portugal, vocês vão ter que respeitar as regras de restrição de entrada em vigor em Portugal na altura da vossa viagem, ok? O que é que vocês vão necessitar além disso? Se não tiverem o PB4, vão necessitar de ter um seguro de viagem, mas se tiverem o PB4, não precisam do seguro de viagem, conforme eu já ensinei anteriormente, ok? Bom, vocês têm que lembrar-se que se vêm para Portugal como turistas, vocês são turistas. E, como eu já referi há pouco, vocês têm que ler as restrições de entrada para turismo.
vocês devem chegar ao aeroporto com pelo menos 3 horas antes do embarque, porque os voos internacionais, hum, que sejam intercontinentais, ou seja, que façam viagens entre continentes, porque há uma diferença entre viagens internacionais e viagens intercontinentais. Porque nas viagens internacionais e nos voos domésticos, geralmente o check-in é feito 1 hora antes, mas nos voos intercontinentais são pelo menos 3 horas. Além disso, se vocês cumprirem rigorosamente as regras, hum, antes do check-in, vocês têm tempo suficiente para resolver algum problema, caso esse problema aconteça, tá bom? Tem que ter a passagem de ida e volta, tem que ter a hospedagem paga para o número de dias ou a carta de convite, tem de ter o boletim de vacinas, tem que ter o certificado de vacinação Covid-19, tem que ter o seguro de viagem ao PB4 e, no caso de viajarem com animais, sim, é possível viajar com animais, vocês têm de ter toda a documentação veterinária do animal, ok? Tem que ler, tem que ler todas as regras da companhia aérea onde vão voar. Se for com a TAP, nós aqui podemos dar uma ajuda, ok? E geralmente, no caso de animais, até 8 quilos podem viajar na cabine, ok? Junto com o passageiro. Se tiverem mais de 8 quilos, têm obrigatoriamente de viajar no porão. Quais são os animais que são considerados domésticos? Cada companhia aérea tem as suas regras e, geralmente, o que são aceitos como animais domésticos são cães e gatos. Ah, mas eu tenho um porco da Índia. É preciso confirmar com a companhia. Geralmente, eles não autorizam. Só autorizam cão e gato, ok? No caso de ter uma doença crónica ou depender de remédio que tenha que tomar sempre, quando fizer a viagem, precisa de ter uma prescrição médica. Vocês têm de ir ao posto de saúde, ao vosso médico, e têm de pedir uma prescrição médica que ateste a vossa condição médica, ok? E têm de ter a quantidade de medicamentos só e só para os dias da estadia. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, se vocês têm uma doença crónica, como, por exemplo, estou-me a lembrar do caso dos diabetes, e dependem, por exemplo, de insulina, não podem carregar a insulina na quantidade para ficar 2, 3 meses ou 1 ano. Só podem carregar convosco a quantidade para os dias da estadia. No caso, se forem 9 dias a hospedagem, só podem ter a medicação para os 9 dias. Se têm uma carta de convite para 30 dias, só podem ter a medicação para os 30 dias. Ah, tá, José Franco, então como é que eu vou fazer? Eu estou completamente dependente da medicação. Quando chega a Portugal, vai num posto de saúde com o PB4 e com a prescrição médica e mostra a prescrição médica e o PB4 e lá um médico vai-vos dar a prescrição do medicamento que vocês tomam para tomarem em Portugal, ok? Mas só fazem isso depois de já estarem em Portugal. Já passaram a imigração, já cá estão, enfim.
basicamente já estão em Portugal como turistas. Antes disso, na viagem, não podem trazer medicação superior aos dias da estadia. Se fizerem isso, correm o risco de serem, inclusive, acusados de tráfico de entorpecentes, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos lá. E em relação à documentação, ok? E sobre a legalização. Então, o que é que vocês vão necessitar? Vocês vão necessitar de ter um NIF, que é o primeiro documento. O NIF é o número de identificação fiscal, é basicamente o número que vos vai permitir ter uma comunicação, ser identificados como contribuintes. Ou seja, em termos práticos, é exatamente a mesma coisa do que vocês terem um CPF. Ou seja, o NIF é o equivalente ao CPF brasileiro. Sem este documento não é possível fazer nada em Portugal, só como turistas. Ah, mas eu sou turista, posso ter o NIF? Sim, qualquer cidadão que está em território nacional pode ter um número de identificação fiscal. O que é que acontece? O número de identificação fiscal, ele vai servir no caso dos estrangeiros, no caso dos turistas, no vosso caso, para se quiserem comprar um carro, uma casa, abrir uma conta bancária. Para abrir uma conta bancária em euros, vocês necessitam de um NIF, ok? Esse NIF, ele, quando é criado como ah, um número de identificação fiscal, ou seja, um número de contribuinte de não residente. Ou seja, vocês vão ter um número, um número CPF, digamos assim, português, de não contribuinte, de não português, de estrangeiro. O número de identificação fiscal vai alterar no futuro? Não. É sempre o mesmo número de contribuinte e vai acompanhar-vos até ao resto da vossa vida, ok? Independentemente de estarem ou não estarem em Portugal, vocês vão sempre ter o mesmo número de contribuinte. Tá. E como é que eu consigo esse número de contribuinte? Bom, esse número de contribuinte, ele não tem taxas, ou seja, o tratamento do NIF, ele é grátis. Quais é que são os requisitos para ter um NIF? Para ter um NIF, vocês necessitam de ter um português ou um cidadão estrangeiro que seja residente em Portugal, que seja o vosso representante fiscal. Em termos práticos, é a pessoa que fica responsável por vos representar junto da autoridade tributária barra finanças, é a mesma instituição, ok? Pode ser tratado por finanças ou autoridade tributária, ok? É o organismo do Estado responsável pelo pagamento de impostos. Em termos práticos, é exatamente o mesmo do que a Receita Federal, ok? Então, essa pessoa que vai convosco tratar do vosso pedido de número de contribuinte vai ser a pessoa responsável por vos representar e comunicar com a autoridade tributária em vosso nome. E isso acarreta algumas responsabilidades, ok? O que é que acontece? Há pessoas a cobrarem para tratar do número de identificação fiscal
por terceiros? Há. Há valores extremamente exagerados, há pessoas a cobrarem aí 150, 200, 250 euros, como eu já vi, não é? Mas eu não vos posso dizer se isso é legal ou ilegal, porque em termos práticos, o que está a acontecer é vocês ah, estarem a pedir a responsabilidade a um terceiro para comunicar com a autoridade tributária em vosso nome. Nós aqui, na minha empresa, tratamos também do NIF. Geralmente, nós cobramos apenas o tempo, que vamos, ter com a pessoa lá a criar. Então, e o que é que eu vou necessitar para ter esse número de identificação fiscal? Vocês vão necessitar de ter um comprovativo de endereço e esse comprovativo de endereço vai ser o endereço que vocês hum, vão dar no momento da criação do NIF. Lembrem-se que o pedido do NIF é um pedido para não residente, ou seja, para um estrangeiro, e por isso, não é? Por esse motivo, a pessoa tem de ter um documento que prove qual é o seu endereço. Ah, José Franco, mas eu tenho amigos que já trataram do NIF e não precisaram desse documento. Bom, a lei diz que o contribuinte tem de ter esse comprovativo. Muitas vezes, os funcionários administrativos da autoridade tributária não pedem. Porquê? Não pedem porque pode ser dado quem fica responsável é o representante fiscal, ou seja, a pessoa que assina por vocês, mas a lei diz que é necessário. Então, se a lei diz que é necessário, vocês têm de ter, no caso de vos pedirem, ok? Como é que vocês vão obter esse documento? É simples, basta uma nota fiscal sobre ah, um serviço de telecomunicações, como a Vivo ou a Oi, ou simplesmente uma carta, um documento do banco, onde vocês têm conta aberta no banco, no Brasil, ok? E para quem não tem conta bancária, para quem não tem um endereço fixo no seu nome, não tem nada que pague no Brasil que comprove o seu endereço, porque ou mora em casa de familiares, ou sei lá, existem várias situações em que as pessoas não têm como provar um endereço físico no Brasil. Então, nesse caso, vocês vão necessitar de dirigir-se a um posto, a uma delegacia de polícia mais próximo do vosso local de residência, ok? E isso não tem custos, é meramente declarativo e vocês vão lá, vão se dirigir e vão pedir um comprovativo de endereço. Então, lá na delegacia vão identificar-vos, vocês têm de levar o RG, ok? E, e na delegacia de polícia vão-vos dar uma declaração, ok? E vão carimbar essa declaração. Esse documento não precisa de ser apostilhado, ok? Basta estar carimbado. Se vocês tiverem uma nota fiscal de qualquer coisa que vocês já compraram e que contenha o vosso endereço completo, serve perfeitamente, ok? Vocês, além do NIF, não é? Que a lei exige que haja um comprovativo de endereço, vão necessitar depois também para, para os outros documentos mais à frente, ok? Então, está esclarecido. Além do comprovativo de endereço, o que é que vocês vão necessitar mais? Vão necessitar de ter o passaporte.
ok? E é simples assim. Ah, mas, eu quero tratar também do número de contribuinte para os meus filhos. Bom, a primeira coisa que vocês têm que se lembrar é que vocês estão a tratar de um número de contribuinte para cidadãos estrangeiros, ok? E uma criança, se é menor, em princípio, ela não vai ter, investimentos nem encargos em Portugal, sendo menor de idade, ok? Então, vocês têm que pensar que vão por fases. Primeiro são os documentos dos adultos e depois os documentos das crianças, ok? Bom, feito isto, tendo o número de contribuinte, o que é que vocês vão necessitar de fazer a seguir? Então, agora nós vamos começar a falar do básico para vocês poderem começar a legalizar e vamos falar da forma mais fácil, simples e prática de vocês obterem uma autorização de residência em Portugal, ok? Peço desculpa, estava com sede aqui. Então vamos lá. Assim que vocês já têm um número de contribuinte, vocês vão necessitar de ter um NIB. O NIB significa Número de Identificação Bancária, ou IBAN. Os bancos na Europa, eles são identificados eh, por um número que é chamado IBAN. O IBAN é basicamente o número da conta, que é o número de conta europeu, ok? O NIB, é um número da conta, mas é aqui português nacional. Quando vocês, abrem conta, automaticamente vocês têm o NIB e o IBAN, ok? A diferença é que um vai servir aqui para as vossas movimentações internas dentro de Portugal e o outro vai servir para transações internacionais, seja na Europa ou fora da Europa. Existe um outro número, mas isso era uma questão técnica que agora não vale a pena abordar aqui, para não complicar, porque nós estamos a falar de documentos básicos. Então, o que vocês precisam ter em consideração é que vocês vão ter uma conta no banco. Em termos práticos, é isto, ok? E como é que eu abro essa conta? Bom, primeiro vocês vão precisar de ter pelo menos 250 € para poder abrir a conta. Há bancos que pedem 250 e há bancos que pedem 500 €. No limite, o melhor é vocês terem 500 €, dependendo do banco que vocês vão escolher, ok? Quais são os documentos que vocês necessitam para abrir a conta? Geralmente, vocês necessitam do comprovativo de endereço. Aí vocês já têm, basicamente, o documento que tinham, quando foi a abertura do NIF. Vocês vão precisar do NIF e, em alguns casos, os bancos pedem o último imposto de renda, ok? Mas é facultativo, não é obrigatório. Uma vez mais, o que é que acontece? Lembrem-se que vocês são turistas. Então, quando vocês abrirem uma conta em Portugal, em euros, vocês vão ter de abrir uma conta de não residente, ok? Depois há muita gente que faz a pergunta, que é: tá, então, e em que banco é que eu vou abrir a conta, não é? Existem vários bancos que permitem a abertura de conta bancária para não residente. Existem, diferenças entre os bancos, não é? Mas o objetivo aqui, desta aula não é dar-vos detalhes pormenorizados sobre, todos os procedimentos.
é dizer-vos que é possível, como é possível, o que é necessário para tratar, para vocês poderem tratar pelos vossos meios. Mas depois vocês têm que fazer as vossas escolhas, a vossa análise e a tomar as decisões de acordo com aquilo que é mais vantajoso para o caso de cada um de vocês individualmente. Perdão. Então vamos lá. Agora, vocês já têm um número de identificação fiscal, já têm um número de conta bancária, então a seguir vocês vão necessitar de ter o NIS, que é o NISS, que é o número de identificação de segurança social. O que é a segurança social? Creio que no Brasil se chama INSS, ok? Basicamente é a instituição responsável por garantir apoios sociais e também responsável por gerir os vossos pagamentos no caso de vocês ficarem numa situação de desemprego, ok? É a instituição que paga o subsídio de desemprego, é a instituição que vos dá os apoios sociais e é também a instituição onde vocês vão ter de pagar a vossa contribuição para mais tarde ter uma aposentadoria, ok? Então, a autoridade tributária é responsável pelos impostos e a Segurança Social é responsável pelos apoios e pagamentos sociais, ok? Mais à frente já vamos falar do que é necessário para ter o número de identificação da Segurança Social. E vão necessitar também do número do utente. O número do utente é o documento do número do Serviço Nacional de Saúde. É um documento que vos vai identificar no Serviço Nacional de Saúde para vocês terem acesso digamos, à saúde pública em Portugal como um português. Tá, mas eu tenho o PB4, preciso do número de utente. O PB4 é um documento que é válido por um determinado tempo, mas mais à frente nós já falamos sobre isso. Vamos falar aqui sobre o número de identificação da Segurança Social. Como é que é possível obter este número? Bom, este número ele é obtido por mero pedido, ok? Antigamente era possível fazer o pedido online, bastava ir online e fazer o pedido deste número, mas recentemente a Segurança Social tem exigido que seja feito um agendamento online, não é? Faz-se o agendamento, envia-se um e-mail para a Segurança Social do local onde vocês estão mais próximos e depois lá vocês vão ter de levar os documentos que são os documentos dos requisitos obrigatórios para obter o número da Segurança Social. Tá, e este documento tem custos? Não. Este documento, à semelhança do NIF, também não tem taxas. O número também, o pedido do número também é absolutamente grátis. Tá, eu necessito de alguém para tratar do número de identificação da Segurança Social? Não. Qualquer pessoa não precisa de ser. O que eu quero dizer é que não necessitam de um representante para fazer o pedido do número da Segurança Social. O próprio pode tratar, ok? Tá. Então, e quais são os requisitos para ter o número de identificação da Segurança Social? Então, agora